Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada a limpo. Convidamos neste momento o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. Então, e nós outros, por nossa vez, convidamos a todos os ouvintes, onde quer que estejam, para juntos conosco orarmos, elevarmos os nossos pensamentos a Deus. Vamos juntos. Que cada um então possa acalmar o seu coração, acalmar a sua mente. E aqueles que puderem fechar os olhos, fechem. Mas que todos nós busquemos nos acalmar. Deus, vós que és Pai, que está em nós e permite que nós estamos em vós. Neste momento, permita aos bons espíritos que estejam também conosco, que estejam conosco a nos intuir os melhores pensamentos, as melhores ideias, a fim de que possamos, quem sabe, nos aproximarmos da compreensão dos teus ensinos, que através do Mestre Jesus nos proporcionou a boa notícia, a boa nova, os evangelhos. Que hoje nós possamos aqui, nesta banca, estarmos intuídos e levarmos a cada ouvinte a palavra amiga, a palavra que consola. Obrigado, Deus, que assim seja. Nossa reflexão de hoje refere-se viver em paz. Vivei em paz, disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhe dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho, todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões, prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser. E identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Assim mesmo, quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Esta lição é sensacional. Irmão Jussi, o que encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Então, Antônio, tu adora esse tema, né? Eu adoro. Tu adora.
E não poderia ser diferente. Todos nós gostamos dele, mas tu gosta mais. Capítulo 9, Antônio. Treinamento, viu? Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Onde nós temos preciosas lições de como devemos proceder para vivermos em paz. Como Paulo orienta os coríntios, né? Ali nós temos de um espírito amigo as lições sobre a paciência. Ali nós temos de Lázaro as lições da obediência e da resignação. Nossa, Antônio, quanto desconforto, para não ser mais ostensivo, nós evitaríamos na nossa vida se nós seguíssemos essas orientações. Paciência é um remédio na nossa vida. Obediência e resignação é uma construção que se faz, e se faz porque nós somos cristãos, seguidores de Jesus. A obediência é o consentimento do coração, e a resignação, a obediência é o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do coração. Não vai ter mais no teu trânsito os disparates que tu recordas. Eu sei que isso é difícil, viu? Eu sei. É um treinamento diário de conter aquela coisa que tu traz lá do primitivo. É diário, isso aí não é fácil de fazer. Não é. O que o irmão acha disso aí? Eu concordo. Mas então, essas histórias, né, do trânsito, dessas irritabilidades, né, que estão em nossos corações, é a comprovação mais pura de que nós estamos ainda muito imperfeitos, né? É assim que nós temos que olhar. Nós somos imperfeitos, mas nós necessitamos ter um olhar a mais, treinar para ser diferente. Hoje a gente tem os evangelhos, nós temos os ensinamentos, a gente tem o que aproveitar, né? E de tudo que nos ensina, nós temos uma imprensa tão eficiente que consegue levar a cada casa instantaneamente notícias, né? Mas às vezes não são boas notícias. O que a gente tem que aprender é filtrar nesses momentos as boas das más, treinar o coração, a cada exasperação, respirar fundo, tentar fazer diferente. Mas concordo sim com toda a exposição do Julci. E aí ele, no final do comentário dele, né, ele fala sobre a resignação, o uso do coração. Eu acho que esse é o ponto neste momento. A gente usar bastante o coração e não ter vergonha disso. Talvez esse seja o ponto principal dessa temática. Viver em paz seria o grande desiderato das nossas vidas. Mas como fazer para que isso aconteça hoje? No futuro vai ser assim. Mas precisamos de agora, não podemos esperar para o futuro. Precisamos que cada um de nós faça alguma coisa sobre isso. Estamos fazendo isso? Eu pergunto ao ouvinte, aquele que está nos vendo agora, estamos fazendo isso? Estamos tentando viver em paz? Será que não estamos provocando alguém lá na rede social? Será que não estamos curtindo alguém que ironizou? Só no curtir já não é viver em paz. Alguém que ironizou, alguém que ofendeu, alguém que transmitiu ódio, fez assim, já não está vivendo em paz. Todos nós, mecanicamente, ou de coração, temos frases muito bonitas que nos acompanham, Antônio. Que Deus lhe abençoe. Tenha muita saúde e paz. Então, paz é uma coisa preciosa que nós
queremos ter e que nós desejamos para os nossos irmãos de caminhada. E essa frase, ela acompanha esse grande desejo que é o de Deus abençoar a vida de todos que nós conhecemos. Mas, como o Gilson falou, a nossa animalidade, ela bate muito fácil na nossa porta. Ela responde, a nossa animalidade, muito frequentemente aos embates que nós temos na vida, às contrariedades que se apresentam. Então, por isso que os Espíritos, neste capítulo, eles nos ensinam, então, o exercício da nossa maior virtude, que não é a grandeza moral, é a grandeza intelectual. Eles nos ensinam a utilizar a nossa maior virtude. Tenha paciência, seja obediente, porque isso se pode fazer de forma racional, Antônio. Disciplina, o que o Emmanuel pediu para o Chico. Quando nós tivermos liberados já, espontâneo seria melhor o termo, o coração vai falar. E daí a resignação, Deus, se coloca naturalmente e a paz se instala, porque eu compreendo que o meu próximo merece todo o respeito que eu quero para mim, que o meu próximo é imperfeito como eu sou imperfeito, e que se eu tenho direito de errar, ele também tem. Se eu não observo tudo isso, eu cresço na paz. Pois é. Sabes, Jussi, esse é o ponto, né? Nós costumamos nos referenciar como cristãos, né? Mas a gente não consegue se colocar no outro, no lugar do outro. A gente de fato não consegue pensar assim, como você está comentando. E aí, como o Antônio colocou... Mas como cristão, Deus, já é uma obrigação pensar que o coração não seja ainda o condutor, mas o pensamento deve. Porque daí a gente, como cristão, a gente assumiu pelo menos a conduta. Mas vamos nós outros, vamos refletir então, todos nós. Se a gente consegue, então, compreender o outro, e como aqui o nosso irmão coloca, enquanto uns acusam, outros choram, ajuda-os quanto podes. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Aprendamos a entender o outro, como você coloca. Aprendamos então a nos colocar no lugar do outro, para entender. Chama-se empatia? Empatia. É uma palavra moderna. Está difícil, nós temos empatia hoje em dia, né? Eu sempre estou pensando assim, mas por que ele não pensa como eu? Então eu me pergunto, por que eu não penso como ele? Eu diria também, Antônio, acrescentando, porque vocês têm plena razão, diminui o melindre. Ah, sim, isso é uma outra dificuldade. Diminui o melindre, porque isso é atividade íntima nossa. Né? Quando o teu melindre ele chega em patamares aceitáveis, a vida fica mais colorida. As pessoas ficam melhores ao teu olhar. Né? O belo se apresenta. A calmaria se instala. O problema é o melindre, é o animalzinho latejando dentro, né? Querendo rebater em nome da verdade, que às vezes nem é nossa. Nem é nossa. Então o indivíduo ele quer, sei lá, justificar. E aí começa a guerra, né? Está instalado. Aí a paz já foi. Paz já foi. E aí que eu quero acrescentar agora também, se a paz se foi, a doença veio. Então, quando nós nos propomos a diminuir o melindre, nós nos propomos a começar o exercício de paz. Não exigir que o outro comece. Começamos nós. E olha quanto do dia a dia nós temos oportunidade para fazer isso, Antônio. O tempo todo. Eu sei, porque eu me lembro de ti quando eu vejo isso. Então, mas vamos... Mas, o tempo todo, tá assim agora, o tempo inteiro. Mas, gente, o que é melindre?
O que? Eu não tenho. Ah, pois então, em que sentido vocês estão falando? Vamos ajudar os ouvintes a entender essa expressão. Suscetibilidade, né? Ferir a suscetibilidade minha. Se magoar facilmente. Qualquer coisa que coloco lá é para mim. Isso é para mim, eu não vou aguentar isso. E já responde, e começa a guerra. Essa guerra, não pense que não é parecida com a guerra com a Rússia, lá, com a Croácia. Croácia, não? Croácia e Rússia. Não pense que não é parecida, porque é muito parecida. Aquela tem Ucrânia, bomba. Croácia, Ucrânia. Não pense que não é parecida com essa, porque essa fere diretamente o intelecto, diretamente a mente. O outro fere o corpo e essa fere a mente. Então a alma, né? A alma, a própria alma é ferida. Quando eu estou ferindo, eu não faço nada, só escrevo. Só escrevo? Acho que é pouco escrever? Te aproveita que tu sabes escrever e escreve coisa boa, coisa útil, que sirva para alguém, já que tu sabes escrever. O Jussi tá cheio de vontade de falar, mas quando eu leio uma mensagem, parece que eu ouço a pessoa, né? Então, quando alguém lê a minha mensagem, provavelmente ela vai estar achando que está me ouvindo. E a cada ouvinte, né? Não é com vocês a mesma coisa? Quando a gente lê uma mensagem, a gente está escutando a voz da pessoa, como se ela estivesse falando. Viver em paz, então não depende do outro. Não depende do outro. É verdade. Depende de mim. E eu estou agora lembrando, Antônio, do seio familiar, onde começa toda a energia de paz se instalar ou a guerra se instalar. É ali tudo. Se eu estou armado, se eu estou engatilhado para não concordar com nada que esteja ao meu redor, eu não vou ter paz, Antônio. Não vou ter paz. Porque a paz é uma renúncia. É uma renúncia em razão das diferenças que existem entre os seres humanos. Conviver com as diferenças é que abre a estrada para aquilo que nós chamamos de paz. Não se importar com as coisas erradas, equivocadas, que nós achamos, que às vezes nem é, né? Que aconteçam ao nosso redor, a não ser que se instale um clima de renovação, onde se possa estabelecer um diálogo construtivo. Se tornou um embate, cala-te. Sim. Cala-te. Fica quieto. Exato. Mostra que tu tem mais. Sentiu o monstro da guerra? Aguarda. Silencia. Tem um programa tradicionalista na Rádio Gazeta, em que eu falo de uma frase que ela tem é muito recorrente para a família, que o Jussi fala agora aqui. Quando a casa dos avós se fecha, não deixemos a casa dos avós se fechar. Isto é família. E a casa dos avós estão se fechando cada vez mais por aí afora. Essa base não pode ser perdida. Não pode ser perdida. É a base da sociedade, gente. A sociedade não começa lá em cima. Ela começa cá embaixo, na casa dos avós. Aquela casa que reunia todo mundo lá. Até os cães, até os cachorros iam para lá. Todo mundo se reunia lá para estar junto, para fazer a sua oração, a sua refeição, tomar o seu chimarrão. Enfim, esta casa está se fechando cada vez mais. E aí a paz se vai. Não sabiam eles tudo que nos foi oferecido e que nós sabemos hoje, Antônio. Mas já seguiam Jesus de forma mais frequente. Sim, eu não tenho nem dúvida disso. Porque naquele lar que tu citas, naquele ambiente, Jesus estava presente. Com certeza. E daí tem outra coisa que tu fala que eu gosto muito de me lembrar. A edificação que nós vivemos não é uma casa de passagem, é um lar. Tem que saber a diferença. Porque se nós deixarmos ficar uma casa de passagem,
nós não temos um lar. Não temos um lar e não temos paz. E nem Jesus está Jesus conosco. não vai estar lá. Se torna tudo difícil, né? Vocês falando a casa dos avós, nesses locais a gente, nossos avós, filho, tenha fé em Deus. Aquelas frases aparentemente tão simples, mas carregada de tanta sabedoria. E a gente precisa fazer caminhadas pelo sofrimento para nossa mente voltar à razão e entender eles, né? Então não podemos perder, não. Nós não podemos perder a casa dos avós. Nós temos que manter essas expressões dentro dos nossos corações. Tenhamos paz. Que a casa dos avós nunca se feche. Jussi pode encerrar para nós? Então, gente, Já terminou? que belo momento da gente iniciar o nosso encerramento. Lembrando daquilo que encanta. Aquele ambiente onde os nossos avós, necessitados, castrados, sofridos, trabalhos pesados, se reuniam em torno do ensinamento evangélico. Então, levavam Jesus para o lar para comungar da paz do ambiente. Vamos retornar isso se nós não temos nas nossas casas. Que a nossa casa, que a nossa edificação seja um lar abençoado pelo Mestre. Que lá nós estejamos efetivamente buscando viver em paz. Que o melindre não encontre eco. Que o ranço não encontre eco. Que o autoritarismo não encontre eco. Que a cólera passe ao largo. Que a mansidão seja a regra. Que a paciência nos fortaleça. Que a obediência, a racionalidade nos conduza aos caminhos do coração, porque a paz vai se instalar. Este mês de dezembro é muito bom falar este assunto, porque é o mês em que Jesus comemora o seu aniversário. Então, é um mês todo, deveria ser o ano do cristão todo, mas é um mês que aflora todas essas sensibilidades. Que Jesus esteja no coração de cada um e que a paz esteja convosco. Que assim seja.